Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Em Relevância Podcast. Aqui quem fala é o presbítero Rofferson Lisboa e como já fiz o compromisso antes, estou aqui para falar de discipulado. É isso mesmo, discipulado aí que tanto me alegra poder falar, que é algo que mudou a minha vida, transformou a minha vida. E eu quero poder contribuir com a sua também para que mais pessoas tenham vidas transformadas através do discipulado, tá bom? Quero convidar você que está conhecendo agora o nosso canal a já se inscrever, ativar o sininho de notificações, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ser edificadas. Mas então, vamos falar um pouquinho agora de discipulado? A primeira coisa que nós precisamos entender é o que não é discipulado, tá? Há muita confusão, muita gente tem dúvida a respeito do que é o que não é o discipulado. Inclusive, muitos acreditam que o discipulado é apenas uma palestra que é feita ali momentos antes do batismo, onde é dada algumas orientações a respeito do batismo em águas em si. Primeiro ponto, essa palestra feita anteriormente ao batismo não é discipulado. Segundo, muitas pessoas acham que o discipulado é apenas um estudo bíblico, tá? E não é apenas um estudo bíblico, é algo que começou inclusive aí no tempo de Jesus, e Jesus é a nossa maior referência de discipulador. Eu quero trazer aqui algumas questões bastante importantes de nós falarmos, inclusive a respeito de para quem é o discipulado, quem precisa fazer o discipulado, para quem deve ser feito o discipulado. Eu quero falar um pouquinho disso aí. Muita gente pensa que o discipulado é somente para o novo convertido, mas não, ele não é somente para o novo convertido. Pode fazer o discipulado, inclusive, claro, os não crentes, né? Aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, mas que, por exemplo, ele gostaria de conhecer um pouquinho da palavra de Deus, ele não tem o costume de ir para a igreja, ainda não aceitou a Cristo, mas gostaria de conhecer a palavra, de entender a palavra de Deus, como o caso ali daquele etíope e Filipe vai, aborda ele na carruagem, ensina a palavra, discipula ele e logo em seguida ele decide se batizar. Então, os não crentes podem e devem fazer o discipulado. Segundo, claro, os novos convertidos, aqueles que recém entregaram a sua vida para Jesus. Terceiro, os desviados, aqueles afastados do caminho do Senhor, que para voltar para a presença de Deus ali, eles necessitam, é muito bom, se puder, fazer o discipulado. Isso vai fortalecer ainda mais ele na presença de Deus. E quarto, é claro, os crentes que ainda não foram discipulados. Ah, mas eu sou crente de 20, 30 anos. Se você não foi discipulado, faça o discipulado. Ajude, inclusive, nisso daí, na formação de discipuladores. Você pode se tornar um discipulador. E para você entender o discipulado, né, para você ensinar sobre o discipulado, primeiro você precisa aprender sobre o discipulado e todos os seus conceitos básicos para que você possa ensinar alguma pessoa nova na fé. Para você ensinar, primeiro você precisa sentar e aprender. Então, o discipulado pode ser feito por não crentes, por novos convertidos, por desviados, ou seja, afastados do caminho do Senhor, e também por crentes que, por exemplo, ali não fizeram o discipulado ainda. Vamos supor que você quer implantar o discipulado na sua igreja, tá? Eu recomendo, por exemplo, que você pegue aquele grupo de adolescentes, o grupo de jovens e implante o discipulado, monte o discipulado em grupo e aí ensine para eles ali os conceitos básicos do discipulado. Nós vamos trabalhar aqui a lição Conhecendo o Amor de Deus, que foi elaborado pela IEAD, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville, e é uma lição muito simplificada, que é muito tranquila de se trabalhar e com certeza vai gerar muito crescimento espiritual e muitos frutos aí na sua igreja também, tá bom? Mas vamos lá a respeito do discipulado, o que vem a ser o discipulado em si. Nós aprendemos que o discipulado é um processo que o novo convertido recebe todas as instruções indispensáveis para o crescimento aí da sua fé, até poder fazer outros discípulos. O discipulado é o processo que um crente mais antigo, um servo de Deus mais antigo, um discípulo mais antigo, ensina o novo discípulo o caminho que ele se deve andar, como se comportar,
conceitos básicos da nossa fé cristã, até o ponto dele estar preparado para ensinar outras pessoas e fazer discípulos também. Assim, nós não apenas somamos discípulos, mas nós multiplicamos discípulos através justamente aqui do discipulado, tá bom? Então, o discipulado é justamente isso, é você poder pegar um crente mais antigo, um servo de Deus mais antigo, um discípulo mais antigo, ensinando um novo convertido a se tornar um discípulo de Jesus, tá bom? E é interessante isso porque nós temos algumas questões a respeito sobre o que é ser um discípulo, né? E o discípulo, ele nada mais é do que um jovem aprendiz, é alguém que aprende com o seu mestre e depois segue os seus caminhos. Nosso objetivo não é tornar o novo convertido um discípulo da minha pessoa, como, por exemplo, o discípulo do Hofferson, não, mas ser um discípulo de Jesus. Por isso que, inclusive, a minha vida como discipulador deve ser totalmente ali baseada e praticada através da palavra de Deus, porque esse novo convertido, ele vai estar observando não apenas o que eu falo, não apenas o que eu ensino, mas também aquilo que eu pratico. E muitas vezes ele vai acabar copiando aquilo que a gente acaba fazendo, né? Aqui, Jesus, como que Jesus ele define, na verdade, ali o discípulo? De acordo com João, capítulo 1, versículo 38, o discípulo ele é um crente que está continuamente envolvido com a palavra de Deus, né? Jesus Cristo, ele em João 8:31, ele acaba definindo o discípulo como um crente que está completamente envolvido com a palavra de Deus. E segundo, em João, capítulo de número 13, versículo 35, vai dizer que o discípulo é aquele que ama sacrificialmente sem medir esforços. E em João capítulo 15, versículo 8, nós vemos que ele é aquele que permanece em união frutífera com Cristo diariamente. Vendo todas essas características, né, nós podemos ver uma questão bastante importante. O discípulo, ele tem as mesmas características do seu mestre, que no caso é Jesus. O discípulo é aquele que procura ser parecido como Jesus, aquele que procura fazer as práticas que Jesus fazia, alguém que se consagrava, alguém que buscava sempre a comunhão com Deus, mas também para com o seu próximo, tá? O discípulo é aquele que segue o caminho de Jesus. Esse é o verdadeiro discípulo de Cristo, esse é o verdadeiro discípulo de Jesus, tá bom? E a gente precisa entender que existem algumas bases bíblicas, né, para o próprio discipulado ser colocado em prática. Infelizmente, há muitas igrejas que cometem o erro de não aplicar o discipulado na sua igreja. Olha só, é maléfico, é nocivo isso daí para o corpo de Cristo. Todas as igrejas deveriam seguir o exemplo de Jesus e da igreja primitiva e colocar o discipulado em prática, tá bom? Eu gosto muito de uma frase que o pastor Sérgio Melchior, que é o pastor presidente da igreja de Joinville, da Assembleia de Deus, que ele diz assim: evangelismo é dar um copo com água, discipulado é mostrar a fonte. Há muitas igrejas que acham que você fazer apenas o evangelismo é o suficiente, mas não. É necessário você aplicar o discipulado, você fazer o discipulado aí, para que aquele novo convertido, aquela pessoa que foi ganhada para Jesus através então do evangelismo, que ele permaneça na presença de Deus, permaneça firme, fortalecido na presença de Jesus. Nós precisamos entender a importância do discipulado. Sendo assim, evangelismo é dar um copo de água àquele que está sedento. Agora não. O discipulado é você mostrar a fonte para ele. A fonte ela é abundante, ela não vai apenas matar aquela sede do momento, não. Ela vai matar a sede plena que você tem. Você vai estar cheio da presença de Deus, cheio da vontade de fazer a vontade de Deus, e você vai estar tendo água suficiente para estar compartilhando aí com quem precisar, tá bom? Então, isso é muito importante a respeito do discipulado. Até o Billy Graham, ele tem uma frase bastante conhecida que diz assim: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. A igreja precisa se dedicar ao discipulado. Se você não é pastor, se você é líder de departamento e você quer evitar
esses conflitos, essas rebeliões, esses problemas que acaba tendo muitas vezes dentro da igreja, aplique o discipulado aí na sua igreja, né? Porque assim, esses probleminhas que se tornam problemões, eles são resolvidos na raiz do problema. O discipulado ele nos ajuda a fazer isso daí, tá bom? Agora, uma coisa interessante a respeito do discipulado, né? Que o discipulado ele não é, como eu disse antes, um estudo bíblico apenas. O discipulado ele é um relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo com os seus discípulos, tá bom? Então, o discipulado, ele é um relacionamento entre o mestre e o aluno. É como se fosse um relacionamento de pai para filho. O novo convertido é como se ele tivesse sido adotado, então, pelo o discípulo mais antigo, né? Então, ele cuida, ele zela, ele ensina a caminhar, ele ensina como se comportar, como falar, os conceitos básicos da fé cristã. Então, o crente mais antigo, que é o discipulador, ele ensina o novo crente, o novo convertido, a ser um discípulo de Jesus. Lembrando que quando a pessoa ela entrega a vida para Jesus, ela é como se fosse uma criança, como se fosse um bebezinho. Se você colocar o bebezinho ao mundo e você não alimentar, se você não der banho, se você não cuidar, se você não trocar, claro, algum momento ele vai acabar definhando, ele vai acabar morrendo. Ele exige cuidados. O novo convertido, ele é justamente como se fosse esse bebezinho. Ele precisa ser cuidado. E nós, como crentes mais antigos, como discípulos mais antigos de Jesus, nós devemos trazer para perto esse novo convertido e ensinar ele o caminho, né, trazer primeiro aquele leite para que ele venha se manter de pé. Com o tempo ele vai crescendo, a gente vai aumentando ali para uma papinha, para uma comida um pouco mais, com um pouco mais de substância. A gente vai trazendo isso, fortalecendo, a ponto de esse discípulo estiver pronto para produzir e gerar outros discípulos, tá bom? Então é muito importante aí essa questão do discipulado que nós precisamos fazer. Uma coisa importante da parte da integração, o discipulado fala de integração. É muito triste quando você chega no lugar e muitas vezes você fica isolado. As pessoas não lhe dão atenção, você não se sente parte da igreja, por exemplo, da comunidade que você está indo. Se você não se sente à vontade, o que acaba acontecendo? Você acaba saindo, você acaba ficando desmotivado de estar indo naquele lugar. Nós precisamos claramente entender a importância da integração do novo convertido no corpo de Cristo. Nós temos a função ali de fazer com que ele se sinta à vontade, que ele se sinta cuidado, orientado, abraçado, e é o discipulado que cuida dessa parte dentro da igreja. Isso explica porque muitas igrejas, às vezes, até há salvação de almas, mas porém há um número muito alto ali de pessoas que não permanecem na presença de Deus. Ou muitas vezes a pessoa ela aceita Cristo naquela igreja, mas ela acaba depois frequentando uma outra igreja, porque naquele lugar ela se sentiu muito mais cuidada, muito mais acolhida, tá bom? Então o discipulado, pessoal, ele é isso, ele é relacionamento. Nós precisamos colocar o discipulado em prática. Olha o que Jesus fez com seus discípulos. Jesus tinha uma multidão de seguidores em volta dele, porém ele tinha poucos discípulos, né? O que acontecia? Há uma diferença entre o seguidor e o discípulo. O seguidor ele te segue por aquilo que você faz, por aquilo que você tem. O discípulo não, ele segue os seus caminhos, ele coloca em prática aquilo que você ensinou e aquilo que você vive. Então Jesus ele tinha os seus discípulos, aqueles que ele trouxe para perto, ele discipulou, ele treinou, né, durante 3 anos e meio, e depois foram esses mesmos ali os responsáveis pelo crescimento da igreja, pela manutenção daquilo que Cristo começou. Eles eram continuidade naquilo que Cristo começou. Nós temos que ser verdadeiros discípulos de Jesus e dar continuidade naquilo que Cristo começou, tá bom? Eu, particularmente, eu sou muito grato ao discipulado. O discipulado, ele mudou a minha vida. Por isso que, às vezes, eu fico até mesmo entristecido quando eu não tenho oportunidade aí de estar discipulando como eu gostaria de discipular, né? Sabemos que não é fácil. Há uma guerra muito grande espiritual. O inimigo não quer
que as igrejas se despertem para o discipulado. Então, ele coloca muitos bloqueios, coloca muitos impedimentos e, infelizmente, ali muitas igrejas acabam aderindo a não praticar o discipulado quando deveria ser um departamento, inclusive, essencial, um dos principais departamentos da igreja, tá bom? E para a gente estar encerrando ali, eu quero te dizer que estaremos trazendo daqui para frente os estudos a respeito ali da lição Conhecendo o Amor de Deus sobre o discipulado. Fica com a gente, tá? Acompanhe o nosso canal, se inscreve, assina o sininho. A próxima lição que eu vou trazer é a respeito do tema número 1, sobre quem é Jesus. Vamos apresentar a Jesus, coisas que você, discipulador, precisa estar na ponta da língua para você ensinar o seu discipulando, o seu discípulo ali a respeito de Jesus. É necessário que nós conheçamos a Jesus, não apenas na teoria, mas que nós tenhamos na prática um relacionamento com Cristo, tá bom? Pessoal, hoje foi só isso, era o básico mesmo ali a respeito do discipulado. Eu espero ter esclarecido algumas coisas e eu te peço mais uma vez, fica com a gente, e quanto mais vocês discutirem, comentarem, compartilharem, mais vocês nos ajudam e nos motiva a criar mais conteúdos como esse, tá bom? Inclusive, se tem algum tema aí que você gostaria que a gente falasse, deixa no comentário aí sobre o que você gostaria que a gente falasse, sobre escatologia, escola bíblica, talvez, quem sabe, ali, cultura bíblica, né? Diz aí os milagres de Jesus, as parábolas, alguns esclarecimentos, coloca no comentário aí que tema que você gostaria que a gente falasse, tá bom? Pessoal, forte abraço, que Deus abençoe poderosamente vocês, fique com a gente nessa jornada aí, vamos se tornar discipuladores, vamos propagar a importância dos discipulados para que o reino de Deus cresça e cresça cada vez mais ali com qualidade, não apenas com quantidade, tá bom? Deus abençoe a todos, que todos fiquem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, no grande amor de Deus, na comunhão e a consolação do Espírito Santo. Deus abençoe. Tchau, tchau.